Olá, aqui é a doutora Marina Bond e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anemia. O que é anemia? Quais são os sintomas? Como você, paciente, pode desconfiar que está com anemia? Quais são os tipos de anemia que existem? Como a gente fazer o diagnóstico? Tudo isso só para você aqui hoje. Então, vamos lá! O que é anemia? Anemia nada mais é do que a redução dos glóbulos vermelhos no sangue, as hemácias. Isso mesmo, as hemácias são aquelas células responsáveis por carregar o oxigênio para todas as células do nosso corpo. Então, ela é muito importante. Quando a gente tem uma redução da quantidade de hemácias, acontece uma série de sintomas que o paciente pode sentir. Quais são os mais importantes que você tem que ficar atento? Primeiro, o cansaço excessivo. É uma fadiga que a pessoa não tem vontade de fazer nada. Isso é o primeiro sinal de anemia que a gente tem que ficar atento. Segundo, quando as mucosas estão mais pálidas. O que é mucosa? É aquela pelinha por dentro do olho, por dentro da boca, o nosso lábio, são mucosas. E essas mucosas ficam mais pálidas porque a gente não tem a célula que é vermelha. Então, por isso que ela fica mais branquinha. Então, se você está muito pálida nessas mucosas, pode ser uma anemia. E terceiro, taquicardia, extremamente frequente. O paciente começa a sentir palpitação, coração muito acelerado. Por quê? Porque é uma forma do coração tentar compensar a falta dessas células que são tão importantes para o nosso organismo. Então, acelera o coração com certeza. Esses são os principais sintomas. E quais são os tipos de anemia? Bom, para a gente entender quais são os tipos de anemia, a gente tem que entender três coisas importantes. Acontece anemia, primeiro, ou por deficiência de substrato. Marina, o que é substrato? São os nossos nutrientes. Se a gente tem uma deficiência de ferro, de ácido fólico ou de vitamina B12, por exemplo, vão causar diferentes tipos de anemia. O ferro é muito importante para a produção dessas células. Se a gente não tem ferro suficiente, com certeza não vai ter essas células de forma suficiente. Deu para entender? Então vamos lá. Quando tem deficiência de ferro, a célula fica pequenininha, então é uma anemia microcítica. Já quando tem deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico, a célula fica grande, é uma anemia macrocítica. Pegou? Então tá, vamos para a segunda situação diferente que causa anemia. É quando o local de produção não tá legal, ou seja, a nossa medula óssea, que é o local responsável por produzir as células do sangue, não tá legal. Isso acontece por doenças hematológicas graves, como, por exemplo, leucemia, mieloma múltiplo, que o ambiente fica cheio de célula cancerígena e, consequentemente, não consegue produzir a célula boa para carregar o oxigênio. Isso gera anemia, certo? A terceira situação é quando você produz. Ok, produz sem problema, mas você está perdendo muito. Perde por onde? Por sangue, sangramento. Então, o sangramento pode acontecer em qualquer lugar no corpo, mas tem que ser um sangramento contínuo, todos os dias, e que no fim leve a uma anemia crônica que a pessoa não vai ver aquele sangue logo de cara, porque senão ela vai perceber, obviamente. Então, ela não vai perceber, e aí no fim, quando vai fazer o diagnóstico, vai no médico, ele vê que tem a anemia e você nem sabia disso. Isso é muito comum quando tem câncer de colo, que é o câncer de intestino, que é um dos principais tumores que a gente tem hoje em dia, né? Isso é muito comum, a anemia existe, o paciente vai no médico, vê uma anemia e por isso o médico vai solicitar uma colonoscopia para fazer o diagnóstico, por exemplo. Ou nas mulheres, quando elas têm sangramento vaginal importante na menstruação, com mioma uterino, situações ginecológicas que podem levar a um sangramento ginecológico mais intenso. Também pode cursar com anemia, por exemplo. Então, agora que a gente já sabe o que é anemia,
os sintomas e os tipos principais, como é que a gente faz o diagnóstico, doutora Marina? Primeiro, o hemograma. Quem nunca fez um hemograma? O hemograma é muito valioso para a gente, porque ele vai dizer não só se tem ou não tem anemia, mas algumas características. Se ela é macrocítica, microcítica, se ela parece ser ferropriva, que é por deficiência de ferro, por exemplo. Então, a partir desse hemograma, a gente vai solicitar exames específicos para a gente poder pensar quais são os tipos de anemia, certo? E fazer o diagnóstico correto. Então, eu vou solicitar dosagem de ferro, vou solicitar dosagem de vitamina B12, ácido fólico, ou vou pensar que pode ser um tumor e vou pedir, então, uma colonoscopia, ou eu estou achando que é uma leucemia e vou pedir uma biópsia de medula óssea. Isso tudo vai depender da situação. Mas tem uns tipos específicos de anemia que eu não comentei ainda, que são as anemias hereditárias. Sim, temos anemias hereditárias, sim, como a anemia falciforme. É um tipo de anemia que a célula ela tem em formato de uma foice e é muito comum na população negra. É um tipo de anemia hereditária, ou a talassemia, que é um outro tipo de anemia hereditária que tem muito a ver com famílias do Mediterrâneo. São outros exemplos de anemia. Se a gente ficar falando aqui um tempão sobre anemia, a gente pode ficar o dia inteiro falando, mas vamos deixar para os próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo!